Preciso te contar também que o Flamengo pode impedir um acordo que renderia bem mais dinheiro ao Palmeiras. Por falar no Flamengo, contar que um lateral esquerdo na mira do rubro-negro tem negociações avançadas com o time da Europa. O Flamengo e a negociação em relação a River Plate e Matias Vinha. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta sobre um atacante do River Plate oferecido para Palmeiras e Flamengo. Falo também de Cavani livre no mercado, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E tem lateral que estava na mira do Flamengo a caminho da Holanda. E eu me refiro a Caio Henrique, jogador que pertencia ao Mônaco já há um tempão. Negociação com o Ajax da Holanda está bastante avançada e a tendência é que esse martelo seja batido por 10 milhões de euros. A gente está falando de cerca de 60 milhões de reais. O Flamengo chegou a buscar informações, abriu conversas com o representante do atleta, mas esbarrou na vontade do Caio Henrique em permanecer no futebol europeu. Atleta de 28 anos de idade, que havia sido comprado pelo Mônaco por 8 milhões de euros. Temporada atual de 38 partidas. Jogador que, por ter se naturalizado espanhol, nem ocupa a vaga de estrangeiro. Para o Mônaco acabou sendo um negócio interessante, apesar de as cifras não serem tão altas, porque o Caio Henrique tinha apenas mais um ano de contrato. E se não o vendesse agora, o Mônaco correria enorme risco de vê-lo se mudar de graça para qualquer clube do exterior a partir do ano que vem. Hora de falar sobre Cavani livre no mercado. Centroavante uruguaio de 39 anos, de acordo com a TIC Sports, uma das emissoras mais respeitadas do futebol argentino, está de saída do Boca, rescisão de contrato de forma amigável, para que o Cavani possa buscar um novo clube. Temporada do uruguaio bastante negativa, só 2 jogos, o último deles em 20 de fevereiro. Embora currículo absolutamente gigante, com passagens por PSG, Manchester United, Valência, entre outros. Está no Boca Juniors desde 2023. Pela seleção uruguaia, 136 partidas e 58 gols marcados. No Boca, sua melhor temporada foi a de 2024, com 39 jogos, 20 gols e 2 assistências. Chegaram a especular a possibilidade de o Cavani virar reforço do Vasco. Me parece algo meio precipitado, até porque a notícia acabou de chegar ao Brasil. Será que já teria havido tempo para que os clubes brasileiros soubessem e fossem atrás? De qualquer forma, estou atrás de mais novidades sobre o tema. Cavani é sempre uma ótima pauta e eu gostaria de vê-lo no Brasil. Gostaria também de saber a sua opinião. Uso o espaço para comentário e registro o que você pensa. Beleza? E o Palmeiras reabriu conversas com a Adidas, fornecedora de material esportivo alemã, que fez enorme sucesso em sua passagem pelo Palmeiras. Você sabe, ela foi substituída pela Puma, mas existe um namoro entre as partes. O grande ponto é, dentro do Palmeiras, há uma enorme preocupação em relação à chance de um novo casamento com a Adidas, depois de a empresa alemã ter se mudado para o Flamengo. Aliados importantes de Leila Pereira não gostariam de ter o mesmo parceiro do grande rival esportivo, especialmente porque a Adidas não vai ser capaz de oferecer ao Palmeiras condições parecidas, especialmente do ponto de vista financeiro. O Flamengo tem hoje um dos melhores contratos com a Adidas no mundo. São cerca de 70 milhões de reais fixos e 35% de royalties na venda de cada camisa, tem mais 15% de royalty nos demais produtos. O acordo do Palmeiras com a Puma é de 50 milhões de reais fixos. Com royalties, esse acordo pode ultrapassar 60 milhões. Existe dentro do Palmeiras a convicção de que é possível melhorar essas cifras com a Adidas, mas é natural que, por consequência, diante de um acerto entre Palmeiras e Adidas, que o Flamengo consiga cifras ainda melhores. Então, a efeito de comparação com um grande rival esportivo, esse acordo não é tão bem avaliado por gente muito ligada a Leila Pereira. Eu gostaria de saber a sua opinião. Você acha que isso deve ser levado em consideração? Ou se você tem uma marca boa, que está disposta a pagar mais, isso já seria suficiente? Use o espaço para comentário e registre. Meta seu bedelho nessa história, você está sendo intimado a participar do tema, beleza? E o River Plate quer devolver Matias Vinha. Na Argentina chegaram a cravar que ele não joga mais pelo River Plate e a partir de 1º de julho se torna atleta do Flamengo. O rubro-negro correu para dizer que não é bem assim.
o empréstimo com o River termina em dezembro. E para devolvê-lo, ele precisa da autorização do Flamengo, o que não aconteceu. O Flamengo disse, tudo bem, você quer devolver? Então assume os salários dele até o fim da temporada ou encontre outro clube que que pague os 100% dos vencimentos do atleta uruguaio. Matias Vinha, que integra a seleção uruguaia na Copa do Mundo, a opção de compra lá no River Plate se tornaria obrigação se ele disputasse 50% dos jogos ao longo da temporada. Obrigação de compra de 5 milhões de dólares. Só para completar, registrar que Flamengo e empresário não tem o Flamengo e o empresário do jogador não tem a intenção de devolução para o Fla, tá? Então a gente precisa aguardar cenas dos próximos capítulos para entender o que será do jogador, que enquanto atleta do Palmeiras era excelente opção no mercado, mas que pelo Flamengo e também no River Plate acabou perdendo espaço e não conseguiu ser mais uma boa opção. Caberia no seu time? Esse talvez bem mais interessante do que o Lautaro, certo? Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute a informação e fala também de Leila Pereira, presidente alviverde, cogita processar o presidente do Flamengo, BAP. Por falar no rubro-negro, o dirigente do Flamengo admitiu que tem interesse em Danilo e Luiz Henrique. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. E sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Informação importante, tem jogador do River Plate oferecido a Flamengo e Palmeiras. Você já ouviu falar sobre Ian Subiabre? Esse atacante joga pelo lado do campo, tem 19 anos de idade e era tratado no River Plate como fenômeno por conta das suas participações pela seleção argentina de base. Esteve na Copa do Mundo Sub-17 e também Sub-20. No profissional do River Plate ainda não conseguiu explodir. Representantes do atleta entraram em contato com o Flamengo e o Palmeiras, cogitando a possibilidade de uma transferência. Isso porque o atleta tem oferta oficial do Neon, da Arábia Saudita. Esse time ofereceu 9 milhões de dólares, mas o staff do jogador prefere que ele continue em um grande da América do Sul para evoluir e seguir passos rumo ao futebol europeu. É possível que Palmeiras e Flamengo não avancem nessa história, por entenderem que 9 milhões de dólares por alguém que é só uma promessa não justifica. Na atual temporada, com a camisa do River Plate, time profissional, 22 partidas, 1 gol e 2 assistências, foi titular em 13 jogos, reserva em 9. River Plate chegou a emitir um comunicado falando sobre o planejamento para o restante da temporada e colocou o Ian Subiabre como uma alternativa de mercado, admitindo que já existe uma negociação avançada. Essa negociação é justamente com o Neon, de quem disse agora há pouco. Só para completar, o Ian tem 1,72 m de altura, joga especialmente pelo lado direito, embora também possa ser ponta esquerdo. Havia chegado ao clube no Sub-15, só atuou pelo Milionários desde que se tornou atleta de futebol. Você já conhece o Ian Subiabre? O que você pensa a respeito de contratações de jovens promessas? Use o espaço para comentário, não esquece de deixar like, de compartilhar o vídeo e principalmente de me seguir por aqui. É o seguinte, galera, vou começar falando da seleção brasileira, que entra em campo nessa sexta pela segunda rodada, jogo 9h30 da noite, horário de Brasília, tá? Com todo respeito, já desrespeitando, mas a seleção brasileira tem obrigação de fazer um bom jogo diante do Haiti. Embora o Haiti tenha feito uma boa partida na estreia contra a Escócia, mas eu acho que, enfim, é um adversário extremamente fácil para a seleção brasileira, até para a seleção brasileira apagar o que foi feito no primeiro jogo, porque não pelo resultado 1-1 com o Marrocos, que eu considero extremamente normal, mas pela atuação que foi pífia, paupérrima, atuação horrível da seleção brasileira. Então, eu acho que a seleção brasileira terá a chance de agora fazer um bom jogo e com isso mostrar para o torcedor brasileiro que estão na Copa do Mundo para brigar pelo Hexa, porque parece que pela estreia foram a passeio. Dito isso, galera, depois das minhas críticas, o provável time do Carlo Ancelotti para pegar o Haiti tem Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos, Casimiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, Rafinha, Matheus Cunha e Vini Júnior. Ontem teve a coletiva do Ancelotti, o Ancelotti deixou claro que ele tirou o Casimiro e o Banes no intervalo do jogo contra o Marrocos pela questão do cartão amarelo. Mas aí, ele agora tira o Ibanes e mantém o Casimiro. Qual é o critério nisso? De verdade. Qual é o critério? Hierarquia? Cota de amizade?
Casemiro e Ancelotti, a gente sabe que tem um relacionamento de outros carnavais desde os tempos lá de Real Madrid. Qual é o critério? E eu não estou aqui defendendo a permanência do Ibañez, não. Na verdade, eu estou defendendo a saída do Casemiro, porque eu acho que o Casemiro não vem fazendo bons jogos com a camisa da seleção brasileira que justifique tamanha confiança do Carlo Ancelotti. Ancelotti, isso não é clube não, tá? Que você pensa em ambiente, como é que o grupo vai reagir. Isso é Copa do Mundo, amigo. E o maior aprendizado que a gente tem das 2 últimas Copas com o técnico Tite se demorar a mexer, já era. E o próprio Tite fala isso, que ele demorou a mexer em 2018 e demorou a mexer em 2022. E eu acho que o Carlo Ancelotti está indo pelo mesmo caminho. Não que eu queira a saída do Ancelotti, não que eu seja contra a permanência dele para 2030. Mas, sendo muito sincero, eu esperava muito mais do Ancelotti nessa altura do campeonato. A gente não tem uma equipe titular. Isso é impressionante. Impressionante. Falar de Flamengo agora, o Flamengo se reapresentou no Ninho do Urubu. As novidades, depois de alguns dias de férias, as novidades foram Lohan e Ryan Lucas, embora os 2 jogadores estejam lá na reapresentação, mas são 2 jogadores que, digamos, estão fora dos planos da diretoria e até mesmo da comissão técnica Leonardo Jardim para o segundo semestre. A tendência é que esses 2 jogadores sejam emprestados novamente. Eu trouxe uma informação recentemente que o Vitória deu uma sondada em Lohan, e sobre o Ryan Lucas eu não tenho nenhuma novidade em relação a esse jogador, que eu considero um bom volante mesmo, volante de categoria de base de seleção brasileira, capitão sub-20 de seleção brasileira, tem um potencial muito grande. Acho que o Flamengo poderia trabalhar melhor o Ryan Lucas. Já o Lohan, já perdi minhas esperanças em ver o Lohan vestir a camisa do time profissional do Flamengo e voar. Eu, de fato, perdi já essas esperanças. Eu acho que o Flamengo tem que encontrar um caminho para ele, por um empréstimo, com uma opção de compra novamente, enfim, torcer para ele performar e esse clube comprar. Porque eu já perdi todas as minhas expectativas e esperanças em Lohan, que é bom jogador. Mas a gente sabe que não basta ser bom jogador no futebol moderno. Tem que ter a noção tática, tem que ter vontade, tem que ter intensidade. Palavra que Felipe Luiz tanto utilizou na hora de justificar a ausência de Lohan no elenco profissional e até mesmo sendo aproveitado. Dito isso, galera, calendário do Flamengo, 19 de junho, hoje, reapresentação no Ninho do Urubu, 10 horas da manhã, aconteceu pela manhã. Dia 28, viagem para Lagos, em Portugal. Dia 3/7, Flamengo e River Plate, às 3h30 da tarde, horário de Brasília. No dia 5, viagem para Estói, em Portugal. Dia 8, Flamengo e Lausanne, às 4h30 da tarde, horário de Brasília. Esse Lausanne é o time da Suíça. Dia 11, Flamengo e Benfica, às 3h30 da tarde, horário de Brasília. Dia 12/7, a delegação volta para o Rio de Janeiro. E no dia 22 ou no dia 23 de julho, Chapecoense e Flamengo pelo Brasileirão. Primeiro jogo do Flamengo pós Copa do Mundo. Lembrando que os desfalques são Alexandre, nessa viagem aí, Léo Pereira, Danilo, Lucas Paquetá, Rascaeta, Varela, De La Cruz, Plata e Carrascal, todos eles convocados para as suas respectivas lesões. E a tendência é que esses jogadores não façam parte do período de treinos lá em Portugal. Ainda que eles sejam eliminados antes, os atletas devem ganhar alguns dias de férias. E essa intertemporada em Portugal vai acontecer entre a segunda fase e as quartas de final da Copa do Mundo. Quem será que vai chegar até essa fase da Copa do Mundo? A gente vai acompanhar. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Partiu SBT agora e fui!